E eu vou resumir 8 sermões na noite deste dia que eu fiz do primeiro capítulo da carta de Pedro. Uma carta que me preparou muito para enfrentar os sofrimentos da vida. E eu quero dizer para os irmãos, se porventura vocês ainda não sofreram, aguardem, haverão de sofrer. Porque Jesus jurou que no mundo nós teríamos aflições. Este triunfalismo que a igreja evangélica tem pregado nos nossos dias é falso, é antibíblico. Porque nós estamos, na verdade, neste mundo que é um vale tenebroso, e nós haveremos de enfrentar mais e mais angústias, sofrimentos, sufocos pela vida fora. A gente pensa que o próximo presidente vai trazer prosperidade, paz, alegria para o povo brasileiro. Ledo engano, seja ele qual for, ou ela. Nossa esperança está no Senhor, não é verdade? Nós esperamos um reino perpétuo, permanente, onde haverá paz, mas não o reino deste mundo. Esta carta foi escrita por Pedro, e quando eu imagino que tenha sido Pedro o escritor desta carta, me produz no meu coração um senso assim, de como Deus usa o que não é para confundir o que é. A primeira e a segunda carta de Pedro são provavelmente as cartas mais candentes, mais doces, mais profundas e significativas para trazer bálsamo para a nossa alma. Pedro, aquele homem que era, na verdade, um fanfarrão, falastrão, dizia coisas assim maravilhosas, a ponto de declarar ao Senhor Jesus Cristo o verdadeiro mistério de Cristo, quando afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, não foi carne e sangue que revelaram isso para você, Pedro, mas foi meu Pai que está nos céus. Mas logo a seguir, Pedro, imaginando que o Senhor Jesus Cristo fosse um libertador tipo político, que tivesse nas suas mãos poderes militares sobrenaturais, quando Jesus diz assim: é necessário ir para Jerusalém, e Pedro disse assim: que é isto? Que mania de sofrimento! Não vais a Jerusalém. E Jesus disse: olha, Pedro, você cogita das coisas de Satanás, não cogita das coisas de Deus. Este é o homem que escreve essa carta. No dia do Pentecostes, meus irmãos, é Pedro que se levanta no meio de milhares de pessoas. E ali no meio daquelas pessoas, ele abre a sua boca em defesa lógica do que estava acontecendo, porque começam a afirmar que por causa da dispersão das línguas, os discípulos de Jesus estavam bêbados. Mas não podem estar bêbados. Essas são as primeiras horas do dia. Eles acabaram de acordar, não tem como dar. Mesmo que eles tivessem bebido, não dava tempo. Esse foi o argumento lógico. Imediatamente o argumento teológico: o que está acontecendo aqui é cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias, portanto, o Pentecostes se estabelece juntamente com o período da vida de Jesus sobre a face da terra, os últimos dias. Nós já estamos vivendo nos últimos dias desde então. Ele imediatamente fala a respeito do profeta Davi. E imediatamente, sem que houvesse qualquer apelo, porque hoje está nessa mania de apelos, não é verdade? Vem à frente, levanta a mão e tal. Eu, pelo menos, não encontro nada disso na Bíblia, né? Mas as pessoas, então, compungidas, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, abrem o seu coração
me perguntam, no meio das declarações estonteantes de Pedro: que faremos? E a resposta foi essa: crer no Senhor Jesus. Arrependimento. E naquele momento, milhares de pessoas vieram aos pés do Senhor Jesus Cristo. Foi Pedro, pregador na tarde daquele dia memorável, o dia do Pentecostes. E ele escreve essa carta. Irmãos queridos, nós precisamos entender algumas coisas quanto à abordagem das Escrituras. Primeira coisa, não encontramos nas Escrituras nenhuma contradição. No budismo, por exemplo, você encontra que Deus é uma mão que aplaude. Você viu aquela figura do Yang, Yin e Yang? É a figura do bem e do mal, que tem o mesmo poder na mesma proporção. Deus é Deus e não Deus, ao mesmo tempo e na mesma proporção. Impossível. Os meus alunos, quando eu fui professor de teologia sistemática, de vez em quando faziam umas perguntas meio marotas para mim. Não era pergunta para que eu respondesse, era pergunta para me constranger. Então um deles um dia me perguntou assim: Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa movê-la? Qualquer resposta que eu desse me colocaria contra a parede, não é verdade? Porque se eu dissesse sim, Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa movê-la, então eu limito a Deus. Ou se eu dissesse assim: não, Deus não pode. Como? Deus pode todas as coisas? A resposta é contundente, meus irmãos: Deus não pode. Sabe por quê? Porque Deus não pode ir contra si mesmo. Ele não pode criar um outro Deus que seja do tamanho dele. Deus não pode mentir. Portanto, Deus não pode tudo. Deus pode tudo em relação à criação, mas Ele não pode ir contra si mesmo. Então a primeira lei que nós não encontramos nas Escrituras é a lei da contradição. Tudo aquilo que você lê nas Escrituras não tem contradição. Mas a segunda coisa que nós precisamos entender são, na verdade, as linguagens paradoxais. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, e nós cantamos inclusive um canto que fala mais ou menos isso, né? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Parece uma contradição, não é verdade? Mas isso é uma contradição pura e simplesmente de uma fraseologia. Você pode dizer a mesma coisa sem ser contraditório. Você pode dizer assim: quando eu sou fraco, aí eu sou mais dependente de Deus. E quando eu sou mais dependente de Deus, eu sou forte. Eu disse a mesma coisa, não disse? Mas sem ser contraditório, paradoxal. Sim, paradoxal, mas não contraditório. A segunda coisa que nós encontramos nas Escrituras não são somente paradoxos, não, nós encontramos antinomias, ou antinomos, ou leis contrárias, que não são mantidas em fusão, mas são mantidas em tensão. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, afirmou o seguinte: tendo sido Jesus, falando a respeito de Jesus, tendo sido entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vírgula, vós o matastes. Aparentemente é uma contradição, mas não é uma contradição. São duas verdades colocadas não em fusão, mas colocadas em tensão. Deus é 100% soberano e nós somos 100% responsáveis. A terceira coisa que nós encontramos nas Escrituras são os mistérios. A palavra mistério aparece 22 vezes no Novo Testamento. Paulo usa essa palavra 18 vezes, nenhuma delas com o sentido de que há alguma coisa misteriosa, não, que precisa de uma iniciação maçônica, não. Mistério é tudo aquilo que nós sabemos, mas não sabemos. E a gente tem um bocado de coisa que a gente sabe, mas não sabe, não? O que é luz? A gente sabe o que é luz, mas não sabe. Nem os físicos sabem direito o que é luz. Mas eu também não preciso saber o que é luz.
Eu chego numa sala escura, o que eu faço? Acendo a luz, na verdade. E eu sei a diferença entre luz e treva. As Escrituras estão repletas destas realidades misteriosas ou mistérios. Aqui, meus irmãos, no primeiro capítulo da carta de Pedro, na verdade, no contexto todo da carta de Pedro, nós encontramos estas coisas que parecem ser paradoxais, que parecem ser antinômicas e que parecem ser mistérios. Como duas realidades se convivem entre si e, na verdade, são duas realidades antagônicas. Pedro está escrevendo para quem sofre, para que aqueles que sofrem compreendam o propósito de Deus no sofrimento. E é bom a gente compreender. Algum tempo atrás eu recebi uma ligação de madrugada. O reverendo vinha correndo, o presbítero da sua igreja acaba de sofrer um acidente na estrada, morreu ele, a esposa dele e as duas filhas dele. Nós chegamos, fui à estrada, peguei os corpos na estrada. Quando chegamos com os 4 caixões, expusemos os 4 caixões, o filho deles, meio revoltado, disse assim: reverendo, aonde Deus estava? Meus irmãos, algumas vezes nós somos simplesmente surpreendidos pelo sofrimento, chocados pelo sofrimento. Olha como Pedro começa. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus, o prognosco de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Meus irmãos, aqueles que sofrem, a primeira coisa que acontece é que nós acabamos perdendo a identidade. A gente fica assim, quase que, quem sou eu? O que eu? A gente vai se sentindo tão pequenininho, tão inútil, tão vazio. As perguntas são tão lancinantes que a gente não sabe, na verdade, se elas passam do teto. Deus existe. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual o propósito de Deus na minha existência? Então a primeira coisa que Pedro faz é restaurar a nossa identidade. Ele diz assim: eleitos, por 2 vezes, restaurando a nossa identidade essencial, porque na verdade, meus irmãos queridos, há alguma coisa que nós não podemos sequer explicar, porque nós somos eleitos, mas do nosso ponto de vista, do nosso mero ponto de vista, daquilo que nós observamos, da nossa observação, nós não seríamos eleitos. Não é verdade? Deus escolhe aquilo que não é para confundir aquilo que é. Não é mesmo? Eu, se fosse Deus, tolice imensa que eu vou dizer aqui, mas se fosse Deus, Deus não me escolheria. Ele escolheu gente ruim, os piores. Mas, meus irmãos, uma das coisas maravilhosas é que Deus encontra motivos fora de nós para escolher a nós. Ele não encontra uma nesga de amor em nós para nos amar, mas Ele produz amor fora de nós para nos amar. Eleitos. E aqui, meus irmãos, está o concerto da Trindade, no decreto eterno de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Antes que nós tivéssemos nascido, antes que tivéssemos feito qualquer coisa, antes do mundo, na eternidade, Deus que nunca viveu sozinho, Ele não experimentou jamais solidão, porque Ele vive na comunhão eterna
pessoas da Trindade, e ali naquele concerto, ele decreta, não por nós, mas pela vontade suprema de Deus, o Pai, escolhendo aquilo que não é escolhível, amando aquilo que não é amável, justificando aquilo que não tem qualquer justiça em si mesmo. Então, quando Pedro chega a esta conclusão introdutória, ele diz assim: bendito. A partir daí é só falar bendito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, não foi propriamente por causa de razões lógicas, mas foi por razões teológicas, misericórdias, compaixão, graça, nada em nós, nos regenerou. Em outras palavras, ele agiu de uma forma sobrenatural nas entranhas da nossa alma, imperceptivelmente. Regeneração a gente não percebe, conversão você percebe, mas regeneração é um ato que Deus realiza dentro das veras do nosso coração e a gente sequer percebe. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Você percebeu aqui? Nós temos dois tempos que estão sendo tratados aqui: o passado e o futuro. Aquilo que foi feito de forma cabal e perfeita, e que a estas realidades espirituais que se tornaram história, nada, absolutamente nada se acrescentará, e que tem efeitos para a eternidade, reservada nos céus para vós outros, uma herança incorruptível, imarcessível, garantida plenamente. A vida cristã, meus irmãos, não é assim: bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Eu estava na igreja, reverendo, há poucos dias atrás, numa aula de escola dominical, chovendo, e a igreja quase vazia, ninguém veio à igreja, só veio alguns que são mais corajosos e tal. Aí o superintendente da escola dominical disse assim: meus irmãos, já pensou se Jesus voltar agora? Dando a impressão de que quem ficou em casa está frito, não está? Não! A nossa salvação não é assim, bem me quer, mal me quer, mas é uma decisão eterna, na qual Deus jura pelo seu próprio nome, estabelece padrões imutáveis no sangue do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que Pedro diz assim nisto: exultais. Nosso passado, nosso futuro. Agora vem uma pedra. Uma pedra. No passado e no futuro, em relação a estas realidades espirituais, teológicas, doutrinárias, o apóstolo Pedro diz assim: nisso exultais. Agora vem uma palavrinha que é barra, é uma pedra, é uma pedrada. Há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho há uma pedra. No meio do caminho há uma pedra. Aí vem a palavrinha que eu não gosto. Diz assim: embora, embora, mas, contudo, todavia, não obstante. Preste bem atenção, Pedro está falando a respeito de exultação nessas realidades espirituais. Não é mera alegria, é alegria cheia de glória, é alegria que se extravasa, é alegria, na verdade, incontida. No entanto, agora percebe, ele vai preparar a cada um de nós para receber o que ele vai dizer a seguir. Ele diz assim: embora,
no presente, por breve tempo, se necessário. Você percebeu? Embora no presente quando? Durante a nossa vida, porque a nossa vida está no presente. Ele diz assim, por breve tempo. É assim mesmo, a nossa vida 70 é o máximo. Tem gente que vai a 80, o que passa disso é canseiro e enfado. Alguém chegou para mim e falou assim, reverendo, o senhor tem quantos anos? Eu disse 67. Eu disse, nossa, reverendo, não parece. Parece muito mais. 67, 8, 9, 70. Estou chegando. Atravessando o Cabo da Boa Esperança. Mas não. No presente, por breve tempo, se necessário. Necessário porque, na verdade, este é o método de Deus. Deus age desta forma para nos fazer depurados. Preste bem atenção. Olha só o que ele diz. Logo a seguir, ele diz assim: sejais contristados. Aqui não é tristeza só, é contristamento, é tristeza que sufoca, tristeza que aperta, tristeza que amarra, né? Sejais contristados por várias provações. Mas aqui, meus irmãos, nós precisamos entender um pouco a respeito do que Pedro está dizendo. Deus não nos prova. Não prova mais. Depois da queda dos nossos primeiros pais, a raça humana caiu em depravação, pecado e culpa. Nós estamos, na verdade, reprovados. Eu e você, aos olhos de Deus, estamos reprovados. Nós somos pecadores, não porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores da nossa natureza. Nós fomos inclinados para isso. Até mesmo as nossas boas obras, aquilo que nós fazemos imaginando que sejam boas, até isto Deus rejeita, porque são como trapo de imundícia. E eu vou lhes dizer, meus irmãos, pelo fato de haverem muitas mulheres aqui no nosso meio, eu não tenho coragem de dizer o que significa trapo de imundícia. Estamos reprovados. O que Pedro está querendo dizer com isso? Então, que sejamos provados por várias provações. Então, irmãos queridos, para entendermos o que Pedro está dizendo, ele nos leva imediatamente ao mundo da metalurgia. Ele diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto ao mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, as provações têm uma finalidade: sermos provados pelo fogo, ou melhor, depurados. Meus irmãos, eu já tenho pedido muito a Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim. Abaixa a temperatura. Mas, via de regra, ao invés de Deus abaixar a temperatura, Ele faz exatamente o contrário, Ele sobe a temperatura. Porque Ele é o ourives por excelência, o mestre da ourivesaria. Ele sabe exatamente o grau, o calor necessário para a fusão dos elementos, de tal forma que Ele venha nos depurar, sermos depurados. Este método de Deus não é alguma coisa que surgiu assim do acaso, que de repente Deus inventou. Absolutamente. Isso, na verdade, vem desde a eternidade. Foi assim que Deus planejou.
Veja só como a Bíblia fala a respeito disto. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho dos sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Você está percebendo o que está sendo dito aqui, meus irmãos? Os profetas do Antigo Testamento indagaram, inquiriram, perguntaram, pesquisaram. E sabe quem estava com eles lá no Antigo Testamento? A Bíblia nos diz claramente: o Espírito de Cristo. O Cristo pré-encarnado estava lá. Orientou Isaías, orientou Jeremias, orientou o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, que foi Moisés, orientou Davi, orientou a construção meticulosa do templo, como os sacrifícios deveriam ser realizados. Todos os sacrifícios, toda a construção do templo no Antigo Testamento, na verdade, meus irmãos, eram sinais, sombras que apontavam para uma realidade. Eu não sei se você sabe que nenhum sacrifício do Antigo Testamento, nenhum animal que foi imolado, nenhum sangue que foi derramado cumpriu o seu propósito. Ninguém foi salvo. Aqueles sacrifícios não tinham o condão de salvar absolutamente ninguém. Quando Salomão edificou o templo de Jerusalém, ele mandou imolar milhares de animais, cordeiros sem fim, touros. Os sacerdotes ficaram empapados em sangue, pisaram em lama de sangue. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: que nenhum daquele sangue perdoou pecados, mas aquele sangue pura e simplesmente suspendeu a punição até aqui, vindo em direção às barrancas do Rio Jordão. João Batista vê aquela figura impoluta e sem jaça, que caminha em direção àquelas águas, e diz categoricamente: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Deus encarnado, feito homem, Cordeiro de Deus, que toma sobre si em caráter substitutivo e supremo os nossos pecados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava colocado sobre ele. Nada de nós, meus irmãos, nenhuma gota de nós, tudo de Cristo, só Cristo, nada mais que Cristo. Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa justiça, Cristo é prova do amor de Deus para conosco. Existem só duas religiões no mundo, meus irmãos: o cristianismo verdadeiro, que diz Cristo, só Cristo, e todas as outras religiões, incluindo o cristianismo falso, que diz Cristo sim, mas não é só Cristo. Eu tenho que fazer alguma coisa pela minha própria salvação. Li recentemente as cartas secretas da Madre Teresa de Calcutá. Certamente, meus irmãos, não há aqui entre nós nenhuma pessoa tão benemérita quanto a Madre Teresa de Calcutá.
obras incríveis entre os pobres dos pobres, vivendo em extrema pobreza lá na cidade de Calcutá, que é o caos. Depois que ela morre, descobrem-se as cartas secretas da Madre Teresa de Calcutá, e ela afirma categoricamente nas suas cartas que tinha convicção plena que jamais por suas obras alcançou a salvação, e que na sua morte ela iria para o inferno. Dom Helder Câmara, aqui, bispo no Nordeste, quando morreu, antes da sua morte em agonia, afirmou categoricamente: tenho certeza absoluta, não vou para o céu, no mínimo vou passar 10.000 anos no purgatório para purgar os meus pecados. Mas, meus irmãos, as Escrituras nos dizem: não por obras, para que ninguém se glorie, única e exclusivamente pela graça. E esta tão grande salvação, que está cristalizada, centralizada, única e exclusivamente em Cristo, aqui está sendo apresentada, de tal forma que os anjos ficam boquiabertos. Tão grande salvação. É por isso, então, meus irmãos, que a vida cristã se resume em pontos absolutos, se restringe, na verdade, em pontos absolutos. Olha só o que diz o texto das Escrituras. Ele diz assim, 13, já estou no 13. Por isso, você está percebendo tudo aquilo que ele falou até agora? Ele chega a esta conclusão. Isto é uma conclusão do texto. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Está percebendo? Aonde nós estamos sendo levados aqui? Por isto, esperai inteiramente num ponto absoluto. Graça, a compaixão de Deus, sua misericórdia, nada de nós, tudo de Deus, tudo de Deus. É interessante a forma como Pedro aborda isto. Evidentemente, ele sendo judeu, ele fala dentro de um linguajar do contexto hebraico. Ele diz assim: cingindo o vosso entendimento. As versões mais antigas, não sei, os mais velhos aqui de cabelos brancos provavelmente têm as versões mais antigas que diziam assim: cingindo os lombos do vosso entendimento. O que acontecia naqueles dias? Os homens vestiam túnicas compridas até os pés. E para correr, o que eles faziam? Levantavam a túnica, cingiam a túnica, amarravam a túnica nos lombos, na cintura, para ficar com as pernas livres para correr. É aqui que está, na verdade, as palavras das Escrituras: conhecereis a verdade vos libertará. Só um ponto, mais nada. Não acrescente a vida cristã mais nada. Cingindo o vosso entendimento, esperai inteiramente, só um ponto. Oh Deus, é tua graça, é tua graça, é tua graça, é tua graça. E esta graça, meus irmãos, é uma graça operante que me leva à santificação. E aqui então eu sou introduzido a um dos temas mais complexos das Sagradas Escrituras, o tema da santificação. Porque o tema da santificação nos leva ao padrão absoluto.
É Deus dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Pronto, esborou tudo, acabou tudo, não há mais esperança para mim. Há alguém aqui que chegou a uma nesga sequer de santidade? Pecamos por palavras, pecamos por ações, pecamos por intenções, pecamos por pensamentos, pecamos por omissões. Não fazendo nada, já estamos pecando. O apóstolo Paulo, falando a respeito dessa circunstância avassaladora, ele diz assim: quem me libertará do corpo dessa morte? Eu acabei descobrindo o que Deus nos fala aqui neste texto. Sede santos, porque eu sou santo. Ele está falando a respeito de santidade por aproximação. A mulher crente santifica o marido que não é crente. O marido crente não santifica a esposa que não é crente. Aproximação. É por isso que os filhos são chamados santos. Entrei dentro de um táxi, e daí a pouco o taxista, eu conversando, batendo papo com o taxista, daí a pouco o taxista me perguntou assim: o senhor é crente? Eu falei assim: sou. Como é que o senhor está? Pelo jeito do senhor falar. Reverendo Joab, ontem nós fomos comer aquele peixe gostoso, não é verdade? Aí quando nós estávamos saindo, uma senhora olhou para nós dois e disse assim: os senhores são pastores? É o jeito da gente, não? É o jeito. Nós somos santificados por aproximação. Sabe por que Deus nos trouxe aqui na noite deste dia? Para que nós pudéssemos sofrer o impacto da palavra de Deus, para nos santificar. Foi por isso que Ele nos trouxe aqui. Nós sairemos mais santos daqui. É que nem aquela lavadeira de roupa, que um dia chegou para o pastor dela e disse: pastor, você sabe uma coisa, pastor, a maioria dos seus sermões eu não consigo reproduzir mentalmente, eu não me lembro da maioria das coisas que o senhor falou, mas pastor, eu sou lavadeira. Eu não sei para onde foi parar a água que passou pela minha roupa, mas uma coisa eu sei: a minha roupa está limpa. É isso que está acontecendo na noite deste dia, meus irmãos. Nós estamos sendo lavados pela água da palavra de Deus, e nós sairemos daqui mais santos. O nosso coração mais desejoso de servir a Deus. O texto continua, mas eu vou pular esse pedaço, senão vocês vão dormir, né? Olha só, eu vou um pouco mais para frente. 22 agora. Vou pular um pedaço. Diz assim: tendo purificado a vossa alma. Você está percebendo? Ele diz assim: olha, tudo que está acontecendo até agora produziu isso. A alma foi purificada. Tá bom? Nós chegamos a esse ponto, certo? Vocês já foram purificados. Ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista. Agora ele está dizendo que isso aconteceu para que nos leve a um outro ponto, a um outro patamar. Ele diz assim: tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Meus irmãos, quem sofre precisa de calor humano. Eu não acredito em crente desigrejado, que você adorou a Deus lá na frente do culto do pastor Silas Malafaia. Não acontece. É da natureza da igreja a comunhão, estarmos juntos, faz parte da natureza. O crente que perde esse benefício espiritual, na verdade perde uma das essências do evangelho, que é a comunidade. E na comunidade, nós precisamos, na verdade, de aconchego.
Gostei de ver o povo paraibano. O povo paraibano gosta de abraço, gosta de beijos, gosta mais do que beijo, gosta de cheiro. Não, é assim. Olha só como é que esse tipo de amor que nós devemos exercitar uns para com os outros, para trazer consolação para a nossa vida, apaziguar as dores da nossa alma, os sofrimentos do nosso coração. Olha só, ele diz assim, olha só que coisa. O esposo diz regenerar o amor fraternal. Ele diz assim, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Primeira coisa, amor fraternal. Nós precisamos uns dos outros. Não é verdade? A gente precisa do outro, mas não. Os crentes passavam, os membros da minha igreja passavam à porta da igreja e diziam para mim assim, reverendo, que sermão maravilhoso. Mal sabiam eles que o que eu de fato estava precisando, que eles dissessem assim, reverendo, eu estou orando em seu favor. Eu posso imaginar as suas dores, reverendo, suas angústias, seus sofrimentos. Queria tanto se abraçar na porta da igreja, imaginando que todo mundo fosse igual, porque nós somos iguais. Não há, olha, pode ter certeza de uma coisa, o pastor desta igreja é tão carente e precisa tanto de vocês, como vocês precisam dele. Amor fraternal, não fingido. Porque amor fingido a gente, ai, que você está lindo hoje, né? Como ficou bem em você, esse abóbora com amarelo. Não, amor fingido. Aí ele acrescenta, não somente amor fraternal não fingido, mas ele diz assim, amai-vos de coração. Pedro é judeu, preste bem atenção. Nós dizemos o seguinte, cabeça, tronco e membros. Judeu não. Judeu diz assim, cabeça, coração e entranhas. Judeu é mais gráfico. Cabeça é por onde a realidade entra para dentro de nós, pelos 7 buracos da nossa cabeça. 2, 4, 6, 7. Coração para o judeu não é centro de sentimentos, é centro de decisões. De todo o meu coração. Porque, meus irmãos, amar uns aos outros não é fácil. É claro que isso não acontece aqui nesta igreja, mas lá em Belo Horizonte acontecia. Um desafeto do outro, um sentava num ponto, o outro sentava no outro ponto, completamente diferente. É difícil amar, meus irmãos. Não é fácil não. Chegou no meu gabinete pastoral uma pessoa e disse assim, pastor, sabe qual é o mandamento que eu mais preciso observar? O mandamento que eu mais preciso observar é este: não matarás, porque eu tenho uma vontade. Não, nossa alma, o nosso coração maldoso. É por isso que Pedro diz assim, amar de todo o coração, é uma decisão de amar. Para os judeus os sentimentos estão aqui nas entranhas, os chamados afetos entranhados, conforme diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses no capítulo de número 2. Um rapaz judeu jamais diria para sua namorada, meu bem, eu te amo de todo o meu coração. Não, ele não diz assim. Ele diz assim, meu bem, eu te amo de todas as minhas entranhas, dos meus intestinos. Judeu, né? Amar de coração. E ele diz mais, ardentemente, calor humano, precisamos amar ardentemente. Já foi embora a gravação? Eu tenho mais 2 horas de sermão, você não pode nem imaginar, mas eu estou chegando ao final. Ardentemente.
A igreja tem que se abraçar. A Bíblia diz que nós devemos nos saudar uns aos outros com ósculo santo, beijos. A igreja não precisa disso, meus irmãos. Aconchego, esses cumprimentos de longe, assim, não chega nem perto. Abraços, beijos. Meus irmãos, tudo que temos falado até agora procede de Deus. Olha só como Pedro termina. Ele diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Meus irmãos, tudo mais é erva. O divã do seu psiquiatra é erva. Não é não? Os livros de autoajuda, tudo erva. É tudo bonitinho, tudo enfeitadinho, tudo cheirosinho. Mas é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Tudo aquilo que não procede da palavra de Deus haverá de ter uma permanência que dura pouco. Eu, por algum tempo, tive que tomar antidepressivo. Tristeza profunda na minha alma, que não me fazia outra coisa senão chorar. Antidepressivos. Eu tomei por ordem do médico. A tristeza foi embora, mas também foi embora a alegria. Eu virei um pastel. Eu percebi que a minha tristeza era legítima e que eu precisava me entristecer, e que Deus estava usando as horas duras, apertadas da minha vida para que eu pudesse compreender o propósito de Deus no sofrimento. Porque tudo mais é erva, seca a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aí alguém diz assim: mas Diego, onde está o Evangelho? Você não falou nada do Evangelho. Não. O que esse pastorzinho de Beirada de Belo Horizonte falou sobre o Evangelho? Nada, né? Falei tudo. Olha só como termina este texto impressionante. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada.